E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Ghost of Otei, mano, facilmente um dos jogos mais divisivos da última década, cara. Eu tava esperando agora alguns dias, na verdade uma semana deu do jogo, pra realmente ir atrás e ver se ele foi um sucesso, se ele foi um fracasso. O que tá realmente por trás do jogo, tipo, será que ele realmente é uma evolução válida comparado com o Ghost of Tsushima? Quais são as partes positivas, as partes negativas que existem dentro dele? E é isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, é sobre Eu, Mister Darkness, acho que por princípios esse jogo é um lixo. Não porque a jogabilidade esteja ruim, mas é porque por princípios eu não posso jogar um jogo de um estúdio que me odeia, certo? Então, tá aí. no geral, as vendas do jogo, e até um pouco sobre a própria história dele, quais são as partes positivas de verdade ali dentro, e qual narrativa um pouco tá mais certa ali, porque tem, logicamente, um lado que quer muito ver o sucesso a todo custo desse jogo, e um outro lado que quer ver o fracasso ali, também a todo custo. Mas será que não existe talvez um meio termo ali? Será que, tipo, a gente não consegue chegar a um consenso, por exemplo? Ou Eu não consigo não. Pra mim o jogo ele tem que fracassar. Esse jogo merece fracassar. Primeiro, porque o estúdio já deixou claro que gente como eu tem que morrer pelas opiniões. Eles querem que eu, por não ser como eles, por não ser o woke, eu mereça a morte. Então, por princípios, eu quero que esse estúdio aí se lasque. Segundo, eu vi gameplays do jogo e pessoas jogando e tal, e eu vi a mensagem do jogo. O jogo ele deixa claro que odeia homens. O jogo faz você odiar homens. Ele prega que todo homem é um lixo e merece a morte. Se você é homem, peça logo desculpa por ser homem, sabe? Esse tipo de coisa. Então, sinceramente, eu não quero um jogo desse pra mim, não. Eu quero que esse jogo fracasse e que o estúdio pegue fogo. Vai se lascar. quem sabe até realmente é isso, um dos lados tá realmente certo sobre o jogo. E, cara, vou ser bem sincero, mano, o jogo no geral não tá indo tão bem ali, mano. Porque assim, como eu disse antes, acabou criando essa narrativa ali em volta, e faz muito sentido, né? Resumindo rápido, o jogo primeiro começa com a polêmica ali, basicamente, de jogar no lixo o Jin Sekai, o protagonista do primeiro jogo, substituir ele por uma personagem feminina ali, sem basicamente nenhum tipo de explicação de verdade. E tudo foi piorando, claro, com a resposta do próprio estúdio, Sucker Punch, que foi atacando diretamente os fãs da franquia, ao invés de basicamente tentar entender do porquê os fãs estão tão revoltados ali. E obviamente teve o estopim Não, os fãs estão revoltados porque o jogo o primeiro jogo meio que segue uma história ali em que poderia facilmente ter uma continuação. Porque no mundo real houve mais de uma invasão da ilha de Tsushima, né? Então, poderia ter facilmente um novo jogo contando sobre uma invasão nova, porque já existe no mundo real. Mas aí eles, não, não, a gente quer contar uma história woke. final com a morte do Charlie Kirk. Uma das desenvolvedoras do estúdio basicamente comemorou a morte de uma pessoa apenas porque ela não gostava dos viés políticos daquela pessoa, o que acabou gerando a revolta de basicamente todo mundo. Aí meio que acabou sendo um boicote dos jogadores, muitas pessoas falando pra ninguém comprar o jogo, pra ele realmente flopar e fracassar É isso aí, boicota essa merda aí. ali dentro. Mas aí beleza, com todo o caos que acabou surgindo ali em volta, acabaram se criando dois grupos. Pessoas que queriam que esse jogo desse certo a todo custo, porque ele querendo ou não representa, assim, uma certa ideologia, ele representa, de novo, certos ideais, e ao mesmo tempo porque ele representa isso, tem literalmente pessoas internas do estúdio que também estavam defendendo a funcionária que foi ali demitida. Que até meio que teve um certo pedido de desculpa, por exemplo, da Sucker Punch, só que não foi exatamente um pedido de desculpa. Como a gente pode ver na matéria da Tech Gamer, a Sucker Punch falou exatamente isso aqui. A Drew não é mais funcionário aqui. Acho que estamos alinhados como estúdio, que celebrar ou menosprezar assassinato de alguém é um fator decisivo para nós. E condenarmos isso de forma equívoca. Esse é o nosso estúdio e é onde estamos. Caraca, tipo, acho que estamos alinhados. Os Pois é, esse acho aí lascou tudo, cara, porque meio que deixou claro que, na verdade, o estúdio concorda com ela, cara, sabe? Porque senão eles teriam feito mais para dizer que a visão dela não tem nada a ver e tudo mais. Aí fizeram esse negócio meio tosco aí. É porque eles concordam, cara. É porque eles concordam com a visão dela, certeza. caras não têm nem a capacidade de só mentir. Tipo, até nisso os caras são incapazes de pedir desculpa, tipo, de aceitar que, mano, realmente ela exagerou. Não tinha por É, em vez dele dizer: "Não, ela exagerou, a gente não concorda com isso, não sei o quê", aí ele: "Não, eu acho que talvez, assim, quem sabe, ela esteja errada". Não, ele também nem disse que ela estava errada, ele só disse: "Não, assim, talvez, quem sabe, ela não esteja muito certa", pronto, é meio assim que eles disseram.
porque chega naquele nível lá realmente, mano. É muito patético isso aqui, velho. E a partir do momento que o jogo foi lançado, basicamente foi criada a ideologia ali de que é isso, o jogo ele não flopou. Ele foi um sucesso gigantesco, cara. Começaram a vir cada vez mais matérias falando sobre isso aqui. Ghost of Tsushima é um sucesso financeiro pra Sony, arrecadando ali aproximadamente 100 milhões de dólares. Ghost of Tsushima vende 1,3 milhão de cópias superando o lançamento de Tsushima. Ghost of Tsushima domina vendas no Japão e conquista elogios da indústria. O Ghost of Tsushima é um sucesso, com Battlefield 6 vendendo 1,8 milhões para lançamento da Steam. É porque aqui também é da Alana Analytics, um portal que a gente já falou bastante aqui no canal. No geral, ele acerta bastante coisa, assim. Ele tem uma visão um pouco mais ampla ali do mercado realmente dos jogos. Em que ele fala que Ghost of Tsushima vendeu mais de 1,6 milhão de cópias para consumidores, mais de 2 milhões incluindo cópias de varejo também, que apresenta quase 100 milhões em receita. As vendas são mais lentas do que Ghost of Tsushima, que vendeu 2,4 milhões de cópias em 3 dias. Então até mesmo aqui nesse site que eles estão querendo elevar o espírito do Ghost of Tsushima, eles têm que ser sinceros, ele não tá indo bem. Ele pode ter tido um início muito forte, mas ele não tava indo bem, cara. E tudo começou, cara, na verdade com um post do Twitter de uma pessoa falando que o Ghost of Tsushima vendeu 1 milhão de cópias no primeiro dia. Então alguns portais de notícia automaticamente começaram a postar isso aqui também. Ghost of Mas qual é a fonte dessa pessoa aí, né? Tsushima aparentemente vende 1 milhão de cópias, vendendo mais rápido até do que o Ghost of Tsushima. E aí que mora a coisa mais estranha dessa história. Porque, primeiro, o jogo tinha lançado há um dia já, e portais de notícias estavam reportando isso aqui, por exemplo, antes da própria Sony, da própria Sucker Punch, e até de portais de notícias muito grande, como a própria IGN, por exemplo. O que não faz nenhum sentido. Não faz. Você acha que a Sucker Punch não ia ter o orgulho supremo de assim que alcançasse 1 milhão de cópias, ela não ia lá postar pra todo mundo ver? Nosso joguinho alcançou 1 milhão de cópias! Você acha? Essa questão, se você for procurar na internet sobre a IGN falando sobre essa questão, do que o Ghost of Tsushima vendeu 1 milhão de cópias, você não encontra essa matéria. E por que eles não fizeram isso? Porque ele é o maior portal de notícia. O que ele fala tem um peso muito grande. E ele não quis arriscar, porque não tinha nada oficial de verdade acontecendo ali. Eram apenas rumores, só que colocados como 100% verdadeiros pra, de novo, empurrar uma narrativa. E você pode falar que eu tô mentindo, que isso é um exagero, por exemplo. A gente pode ver aqui um exemplo da própria Sony, com o Ghost of Tsushima. Como a gente pode ver aqui, Ghost of Tsushima vende 2,4 milhões de unidades globalmente nos seus primeiros 3 dias de venda. Um post oficial da própria Sony. E eles esperaram 3 dias, né? Não foi no primeiro dia. Mas assim que deu o terceiro dia, opa, vendeu 2,4 milhões no nosso joguinho aqui, ó. Nós somos foda! Não param por aqui. Tem até o Shuei Yoshida, uma lenda da indústria ali, principalmente na parte da Sony. Ele trabalhava antigamente lá. Era uma das partes centrais do que, na minha visão, era quem talvez colocava muito da alma que a gente tinha no passado da Sony. Falando que Ghost of Tsushima vende 5 milhões de cópias, cara. E parabéns por isso. Ou até a própria Sucker Punch ali, 2 anos depois do que o Yoshida falou das 5 milhões de cópias, eles acabam falando aqui que vendeu 8 milhões de unidades, cara. Impressionante isso aqui. Mais pra frente, matérias como dessa aqui. Ghost of Tsushima vendeu mais de 13 milhões de cópias, cara. Em que em 2022 ele vendeu 9,73 milhões de unidades. E agora, em 2024, vendeu 13 milhões. Dado só pra não ser taxado por causa do 13 ali. E você vê que, no geral, o Tsushima ele teve uma venda demorada, assim, se eu parar a pensar, né? Ele, tipo, começa bem, nos primeiros 3 dias ali vendendo 2,4 milhões de unidades, é muita coisa, só que ele demorou de verdade para as pessoas realmente terem um carinho muito grande para ele. Basicamente levou 4 anos ali, lançou 2020, né? Então levou 4 anos para ele realmente atingir um número de vendas bem alto ali. Meio que o boca a boca das pessoas foi o que fez ele acabar se tornando um sucesso com o passar do tempo. E isso pode acontecer com o Yotei, por exemplo, isso não é impossível, só que, pra ser bem sincero, cara, eu acho que isso não vai acontecer. Vou explicar melhor até mais pra frente as partes negativas do jogo, mas a gente até pode ver algumas matérias aqui já demonstrando que a própria Sony tá meio que abandonando o jogo, cara. Como a gente pode ver aqui, rumor, anúncios do Ghost of Tsushima são rapidamente reduzidos pela Sony Japão devido à queda nas vendas. Em uma fonte próxima, a Sony disse ao Death Park Place que a Sony Japão reduziu discretamente sua campanha de marketing e publicidade para Ghost of Tsushima da Sucker Punch menos de uma semana após seu lançamento. Segundo a fonte, a decisão foi tomada em resposta à tendência de vendas decepcionantes e ao desejo de não perder dinheiro com um jogo que tem uma trajetória de vendas em declínio. Porque, de novo, foi o que eu falei antes, é isso que é mais importante ali. O silêncio da Sony já demonstra que alguma coisa não tá 100% certa, cara. E eu vou reforçar uma coisa que eu falei já em outros vídeos sobre o próprio Ghost of Tsushima, pra quem achar que eu sou simplesmente um haterzinho ali. Eu falei que o Ghost of Tsushima, desde o princípio, não ia ser um fracasso. E eu não acho que ele é um fracasso. Eu realmente acho que ele atingiu os 100 milhões de dólares igual outros portais de notícias comentaram. E a parte positiva disso é que, se eu não me engano, eu acho que ele custou 80 milhões de dólares pra ser feito, 90 milhões de dólares. Então ele já meio que tá pago, pelo menos. Só que a gente sabe que os estúdios não querem apenas isso, não querem que o jogo apenas fique pago. Eles querem que ele atinja muita grana, assim, tipo, o dobro no mínimo, pelo menos. E aparentemente, as tendências estão demonstrando que isso não vai acontecer. O jogo teve um boom inicial pelo próprio nome que ele carrega, também, de certa forma, a forma viral que ele acabou aparecendo na internet, só que Eu acho que pelo fato de muitas pessoas não serem políticas e não estarem ligadas no que acontece no mundo gamer, aí elas só lembram: "Ah, eu comprei o primeiro jogo, o segundo jogo deve ser ainda melhor, vou comprar o segundo", sabe?
viral na forma errada, por exemplo. Mas é isso, depois que as pessoas começam a enxergar e ver o que tem por trás ali em volta dele, meio que não tem muito motivo pra comprar realmente o jogo. E que eles continuam aqui, que o boato se alinha com observações crescentes de jogadores e analistas da indústria de que a publicidade do Ghost of Yotei secou em um ritmo anormalmente rápido. Em que no X até o usuário Emerald Apple observou que a audiência do título na Twitch caiu de um pico de 111 mil espectadores simultâneos para menos de 13 mil em apenas 5 dias, cara. Dado no Google Trends também mostra que uma queda acentuada nas buscas, mesmo durante o fim de semana de lançamento. Normalmente o período mais forte de um novo lançamento. Porque assim, vamos também ser sinceros, um jogo single player, então uma hora ou outra ele acaba caindo. Na questão de buscas, na questão também de espectadores na Twitch, isso é normal. Só que tipo, uma semana após dele, acho que o normal, assim, o mais saudável seria tipo de 111 mil espectadores cair pra 55 mil, 40 mil até. Só que pra 13 mil, cara, dá pra ver que as pessoas ali estavam esperançosas com ele, uma parcela ali realmente tava animada porque queria que desse certo, outra parcela tava animada porque ele era uma sequência espiritual do Ghost of Tsushima, que foi um ótimo jogo, vendeu muito bem. Mas a partir do momento que você vê o que tá por trás, você vê a gameplay em volta, a história também, que, nossa, é tenebrosa, cara. Cara, a história dele, cara. A história dele. Ó, eu vou dar spoiler aqui. Se vocês não querem spoiler, por favor, parem de assistir aqui, porque eu vou dar spoiler. É o seguinte: no primeiro jogo, o Tsushima, a história era sobre a invasão mongol. E como protagonista, para ajudar quem ele queria ajudar, para salvar sua família e tudo mais, ele teve que descartar totalmente a sua honra samurai. Porque a honra samurai tava fazendo todo mundo morrer. Porque os mongols estão nem aí pra regra e essas merda não. Porque em guerra, numa guerra, foda-se regras, foda-se honra e essas besteiras aí. Sabe? Então, por isso ele teve que descartar toda a sua honra e se tornar o fantasma. É isso. Ele se transformou o fantasma de Tsushima porque ele deixou de seguir as regras samurais. E no Yotei, em vez de ter todo aquele negócio de invasão, um negócio sério, foi um grupo lá de bandido, matou o pai dessa doida aí na frente dela, deixou ela viva, também matou o resto da família dela, deixou ela viva, pensando que ela ia morrer num incêndio que teve lá, porque ela estava presa numa árvore pegando fogo, deixou ela viva. Aí ela, off-screen, ficou super foda como samurai, virou uma samurai lá super mega foda, que também não segue regras, pra caçar esse pessoal. É uma história de vingança. E o pior, cara, um desses caras que ela quer se vingar, se não me engano são 6, é uma mulher. E simplesmente por ser mulher, ela não mata. Não só ela não mata, como ela tem um caso amoroso com essa doida. Ah, cara, é aquelas histórias de lésbica raivosa, tudo de novo. É igual aquele The Last of Us, que a protagonista lá fica com a outra mulher lá e que tem um filho do outro cara. Mesma coisa aqui, né? Mesma besteira. Mesma coisa lá do Horizon Forbidden West, que a protagonista vira lésbica e fica com outra mulher lá, sabe? A Sony só tem feito esses mesmos jogos agora. O lado ocidental, no caso, que é tudo infectado pelo wokeismo, então eles só fazem a mesma história agora. Você já vê que não tem motivo pra continuar consumindo aquilo, igual todo jogo lacrola, igual todo jogo moderninho que existe hoje em dia. E Outra coisa. Igual The Last of Us, é o caso de estão sempre dizendo vingança é um negócio ruim. Vingança, você não deveria se vingar. Vingança só traz mais violência. Vingança é ruim. Mesma besteira, cara. Mesma besteira. O Ghost of Yotei, ele fica martelando lá que ela não deve se vingar. o Ghost of Yotei, ele é isso, mano. Ele é mais um jogo lacrola moderninho que existe hoje em dia, mano. Esse cenário emergente contradiz diretamente a narrativa generalizada de sucesso estrondoso que circula nos veículos de comunicação especializados em jogos. Como relatado anteriormente, muitos desses mesmos veículos basearam suas alegações de vendas em um único tweet não verificado de uma conta privilegiada com aproximadamente 9 mil seguidores, que alegava ter vendido 1,3 milhão de cópias nas primeiras 24 horas. E muitos desses mesmos veículos não citaram isso como boato. Essa galera é muito burra, cara, porque eles querem fazer esse tipo de coisa pra achar que vão ajudar a Sucker Punch, ou a própria Sony, sei lá, ou a própria ideologia deles. Mas não vai acontecer, cara, porque basicamente o que eles acabaram de fazer ali é sequestrar a verdade, sabe? Porque se ele tivesse realmente vendido 1,6 milhões de unidades, a própria Sony ia comentar sobre isso, cara, mas o fato deles... Com certeza, a Sony ia comentar, a Sucker Punch ia comentar, mas só que a gente teve da Sucker Punch foi um tweet lá do gerente de conversa, né? Tem um nome pra isso. Gerente de rede social. Alguma coisa assim. Só teve um tweet lá
com um emoticon apontando pra nós e outro emoticon de palhaço do lado, insinuando que nós somos palhaços. Que bela maneira de tratar os gamers, chamando eles de palhaços. Que maneira maravilhosa, cara. Por princípios, eu já não queria mais nada dessa empresa. Depois que eu vi aquilo ali, foda-se. Serem meio que queimada a largada, até obrigou a Sony a não comentar sobre o caso, porque acabou gerando de novo mais uma polêmica em volta, uma mentira que foi contada ali, ao invés de simplesmente esperar a própria Sony vir a público e falar, gente, é isso, vendeu 1.6 milhões de unidades em, tipo, 48 horas, por exemplo. Eu não acho que isso seria feio pro jogo, mas tá indo mais fraco que o primeiro jogo, realmente, tá indo mais fraco, mas é a verdade que existe ali, não tem por que fugir disso. E outro ponto que corrobora bastante com tudo isso aqui, cara, é outra matéria que acabou vazando aqui, que também tem que ser visto como rumor. Como a gente pode ver, a Sony pode abandonar estúdios ocidentais, pode migrar para desenvolvedores japoneses e histórias tradicionais para produções exclusivas, se Ghost of Yotei e o Intergalactic, The Heretic Prophet, falharem, mano. Moleque! Quer dizer que se aquela merda lacrola do Intergalactic falhar, a Sony vai tirar o pessoal do Ocidente? Moleque! Isso é boa notícia! Isso é muito boa notícia! Isso é ótimo! Isso é ótimo! Quer dizer que se essas merda woke falhar, a Sony vai desistir das merda woke? Que maravilha! Que notícia intrigante! Adorei! 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 E, pelo visto, mano, já tem um checkmark aqui, pelo menos, só falta o próximo, cara. Em que uma fonte próxima da Sony disse, o Death Park Place, que discussões internas no Japão sugerem que uma grande reformulação estratégica pode estar chegando para a linha de exclusivos do PlayStation. De acordo com nossa fonte, tanto Ghost of Yotei, da Sucker Punch, quanto Intergalactic The Heretic Prophet, da Naughty Dog, estão sendo vistos como últimas chances para desenvolvedores ocidentais conseguirem grandes exclusivos sob a direção atual da Sony. Nossa fonte... Moleque! Gostei. Quer dizer que se esses lacrola aí fracassar de novo, porque todo jogo lacrola fracassa miseravelmente, porque eles são feitos para um público de menos de 1% da população. Quer dizer que se essas porcaria woke fracassar, a gente não vai ter mais porcaria woke? Que notícia alegre. afirmou aqui, outro boato que também estou ouvindo é que Intergalactic, The Heretic Prophet e Ghost of Yotei da Naughty Dog são a última chance para desenvolvedores ocidentais. Se eles fracassarem, a Sony se concentrará totalmente nos desenvolvedores japoneses e, em vez disso, retornará a histórias e personagens tradicionais. Eles citam a vitória da China no mercado de jogos, com Genshin Impact, Wukong e Wuthering Waves como motivo para as mudanças. O mercado da China... Olha, o mercado da China, ele já deixou bem claro que ele não se adere a essas merda woke. E o sucesso absoluto que eles estão fazendo com certos jogos deixa bem claro que eles é que estão fazendo o certo. Eles. Porque assim, vou dar meus pitacos aqui, só o que eu acho. Porque eu não acho que a Sony ela vai simplesmente abandonar o Ocidente, mas... Não, deixa ela abandonar, pelo amor de Deus, cara. Deixa ela abandonar. O Ocidente só tem feito jogo lacrola falido, cara. Deixa o Ocidente pra lá. Mas eu acho que ela vai abandonar, na verdade, acho que isso que eles querem também falar bastante, porque é uma tradução, né, eles não conseguem, às vezes, captar 100% o que eles queriam passar, mas eu acho que a Sony ela vai chegar a um ponto, ela vai enxergar o que tá acontecendo na empresa até atualmente, tá perdendo muita grana, e a raiva do público, ela vai simplesmente se afastar, na verdade, de desenvolvedores ocidentais, tipo, com a mentalidade ocidental, na verdade. Acho que isso... Pode ser também. Dá no mesmo. De um jeito ou de outro, a gente lucra. é o grande ponto. Então falta essa questão de reformular a ideias mais tradicionais, histórias mais tradicionais, que é o que o público, na sua maior parte, busca. Eu acho que é isso que eles vão fazer. E isso eu acho excelente, cara. Pelo menos, se isso for verdade, obviamente, é um rumor, demonstra que a Sony, pelo menos das indústrias no geral aqui, tá escutando em partes ali os fãs. E na verdade eu já esperava que o Ghost of Yotei ele fosse, entre aspas, mais fraco aqui no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que lá talvez tenha sido a pior questão de vendas. Eu queria esperar uma semaninha pra ver se a Sony ia comentar alguma coisa, ou também se ela ia falar sobre as vendas do Japão, porque ela até comentou sobre o próprio Ghost of Tsushima no passado, falando que no Japão foi, tipo, uma das maiores vendas que já tiveram, assim, de um first party da Sony, superou o Crash Bandicoot, por exemplo. E eu tava esperando isso, como ele é um jogo com temática japonesa, né, Japão feudal, talvez as vendas iam ser muito fortes no Japão, sabe? Eles iam comentar sobre isso, tipo, Ghost of Yotei vende 1 milhão de cópias no Japão, ou sei lá, 600 mil cópias no Japão, alguma coisa do tipo. E na verdade, é isso, silêncio total, cara. A Sony não quer divulgar nada. É porque, em partes, existe ali toda a narrativa que foi criada em volta, o caos que surgiu por causa de escolhas ruins, mas também porque eu acho que o jogo ele realmente não vendeu muito bem. Na verdade, eu acho que ele vendeu pior do que eu esperaria, cara. Ele foi um sucesso moderado, que é algo que a Sony não busca atualmente também. Assim,
ela tem enxergado muita coisa, eu acho. Tipo, Concord fracassando, Ghost of Yotei, Marathon ali flopado também. O The Heretic Prophet ele nem lançou e a galera já tá, tipo, caindo matando em cima, sabe? A galera não já meio que, entre aspas, já cravou na cabeça que o jogo é uma grande merda. Então, a chance dele flopar também é muito grande, cara. E eu acho que essa questão da Sony querer voltar pra histórias mais originais é excelente. Eu espero que ela faça isso, mas eu não acho que ela vai abandonar o Ocidente. Ela vai só realmente focar em coisas como a própria China tem feito, como a própria China tem feito. Até a Coreia do Sul tem feito vários jogos bem interessantes ultimamente. E assim, eu vou dar meus pitacos aqui sobre o Ghost of Yotei, o que eu achei. E basicamente tudo que eu falei nesses últimos meses sobre o jogo tava 100% certo, mano. Ele não é, tipo, uma parada injogável, mas ele é como se fosse uma grande DLC bonita do Ghost of Tsushima, do primeiro jogo. Ele é uma evolução gráfica ali, nada que eu acho que demonstre como a evolução pra essa nova geração de consoles. Mas foi uma geração meio que perdida também, não dá pra culpar 100% ali o estúdio nessa questão, eu acho. Acho que tem uma evolução muito baixa pra tudo, todos os jogos no geral. Mas assim, cara, ele funciona basicamente igual ao primeiro jogo. Ah, o que que você tá esperando de evolução, assim, cara? Porque, tipo, graficamente não tem muito pra onde ir tirando partículas, certo? Porque existe um termo chamado retornos diminuídos, que se encaixa muito bem em videogame. E quanto mais realista o negócio fica, menos você tem retorno das melhorias gráficas. Porque mesmo que você aumente exponencialmente a quantidade de polígonos e coisa do tipo, o retorno, a sensação de retorno que você sente é muito menor. Então, tipo, o que que você esperava mais nos gráficos de Tsushima? Porque não tem como você ficar mais bonito do que já é. Porque ele já é mais bonito que a vida real. Já sabemos que ele é mais bonito que a vida real, certo? Tanto é que esses dias no Twitter, que hoje é chamado de X, né? No Twitter, esses dias, uma cosplayer pegou um cosplay de Ciri, lá da franquia Witcher, e filmou ela num cenário bem Witcher. Num cenário assim que você pensa que tá lá no jogo de Witcher. E ela fez de um jeito para aparecer o jogo. E ela divulgou como se fosse Witcher 4. E mesmo assim, sendo só uma filmagem do mundo real, tinha gente dizendo que os gráficos estavam ruins. Tinha gente dizendo que os gráficos da vida real estavam ruins. Consegue ver isso? Como não tem mais pra onde os gráficos ir? Então os gráficos de Tsushima já é mais bonito que na vida real, porque tem efeitos especiais que na vida real não tem. Do que você tá reclamando graficamente, cara? Sério. Eu não vejo onde reclamar mais, não. Não. Vamos ver as outras reclamações dele. Você tem só leves upgrades de gameplay, tipo, armas a mais, é isso que você vai fazer. A trajetória interna do jogo é extremamente monótona e repetitiva, e não sou só eu falando isso aqui. A própria IGN falou que o jogo é bem repetitivo, o que não é o fim do mundo se a repetição for legal, sabe? É um jogo de mundo aberto. Depois que tá estabelecido as mecânicas, você vai fazer aquilo de novo, de novo, de novo. Também não entendo essa reclamação. É outra reclamação que não faz sentido. É igual eu dizer que Fallout 4 é repetitivo porque eu mato os inimigos e depois saio pegando os itens e tudo, enquanto faço as missões. Não faz muito sentido. Pra mim, Dark Souls é um grande exemplo disso. Eu acho ele um jogo repetitivo, só que é uma repetição interessante, é divertida. E você passa a maior parte do tempo naquele mundo aberto meio que vazio, fazendo minigames bestas, tipo pescazinha, cortar bambu. Tipo, eu sei isso no primeiro jogo, só que aqui, sei lá, ficou mais chato. É mais genérico ainda, em vez de criar algo novo de verdade. Sendo que tem momentos tão chatos no jogo que literalmente ele pausa no meio do combate pra falar, cara, você tá usando a arma errada. Tipo, que bagulho insuportável, mano. Deixa a pessoa fracassar por conta própria, deixa ela aprender então que tem que ir ali morrendo que ela tem que trocar de arma. Tipo, Batman Arkham Knight, Arkham City, o Asylum também. Quando você morre, aparece ali o vilão meio que te zoando, sabe? Nossa, você é muito burro, cara. Isso é uma outra época, mas porque os jogos eram mais divertidos, sabe? Não se importavam de encher um pouco o saco do jogador na forma certa, assim. O desenvolvedor tava ali meio que quase que se colocando no jogo pra zoar a pessoa. Tipo, você é muito ruim, seu otário. Quanto aqui não, a pessoa, tipo, começa o jogo ali, nossa, ele tem que pegar na sua mão, assim, meu Deus, não, use outra arma, por favor, você não tá. Com isso aí eu concordo. Com isso daí eu plenamente concordo, cara. E tipo, o jogo, esse Tsushima aí já deixa na cara ali. Eu tô vendo ali no canto esquerdo, no canto esquerdo superior ali, dizendo: olha, você tem que usar a katana dupla, porque ela é pra enfrentar os inimigos que estão de alabarda.
entendendo. Mas se a pessoa não tá entendendo, cara, é porque existe uma falha muito grande no seu design. E é isso, ele é um jogo ali, mano, ele é mediocrizaço é a palavra, assim, é um jogo nota 6aço, é isso. Ghost of Yotei é isso. Não injogável, mas também pra que jogar, tipo, é mais ou menos essa frase. E a história, eu acho que essa aqui é a pior parte, porque a gameplay dá pra jogar, mas a história, mano, meu Deus do céu. E agora vão ter spoilers, assim, então se você não quer ver nada da história, o vídeo acaba por aqui pra você, a gente se vê no próximo vídeo, aquele beijo na bunda, até o próximo vídeo. Bom, eu já tinha dado spoiler antes, então provavelmente ele vai simplesmente repetir o que eu já tinha dito. Mas, mano, a história é muito ruim, cara. Tipo, mano, é o padrão lá, vingancinha. Tipo, vamos se vingar, porque sim, foda-se. E aí, a protagonista, eu nem lembro o nome dela agora. Foda-se, não importa. Ela odeia homem. Tipo assim, todo momento. Ela odeia homem, cara. Ela odeia homem e é a mensagem que ela quer pregar é que vocês também odeiam homens. Então, vocês já pediram desculpa por ser homem hoje? Vocês que são homem? Vocês já imploraram perdão? Que aparece um homem, ela tá com a cara fechada, ela fica brava. Aparece uma mulher, nossa, ela abre um sorriso de boca a boca, assim, de ponta a ponta na boca. E aí, a parte mais gritante da história, de novo spoilers, mas beleza, vem os 6 Yoteis ali que ela tem que matar, vão lá e matam a família dela, aí ela, por uma forma milagrosa, sobrevive a esse ataque dos 6 Yoteis ali, e um desses Yoteis era uma mulher. E essa mulher não matou a Yatsu, acho que é Yatsu, sei lá o nome dela. E não só isso, ela cuidou da Yatsu e treinou essa menina ali, criança, até a fase Eu acho que não tem I no nome dela, eu acho que é só Atsu. adulta, e depois deixou ela ir pro mundo, assim, sem contar que ela era uma das Yoteis. A história vai passando, vão acontecendo as coisas, e essa personagem ali que era uma das vilãs, que matou a família dela, participou da morte da família dela, mas obviamente ela não usou, tipo, não atacou, sabe? Só foi olhando ali, obviamente. E aí elas se reencontram nessa frente. E aí o que acontece? Elas se apaixonam. E fica essa síndrome de Estocolmo ali acontecendo, com a pessoa que é muito mais velha, que cuidou como uma mãe barra mentora, e elas se apaixonam. E a história vai acontecendo ali até que a Yatsu descobre. E a vantagem do jogo, eu vou pôr essa parte positiva, é que você tem escolhas ali, então você não necessariamente vai acabar com ela, tipo, digo assim, terminar o jogo namorando ela. Mas se você quer o final bom, o final certo, você tem que fazer tudo bonitinho pra vocês acabarem como um casal no final do jogo, literalmente adotando uma criança. Então vocês são um casal lésbico no Japão feudal, adotando e cuidando de uma criança no final do jogo, se você quer o final bom. Tipo, é essa a história. Sendo que tem coisas ali em volta do jogo, sem ser a parte principal, missões secundárias, que literalmente falam sobre, tipo, desarmamento, sabe? Nossa, você tem uma vila ali, tem um monte de caras utilizando arma de fogo pra matar as pessoas e cria toda uma história sobre, nossa, como armas são ruins e estragam a sociedade, não sei o quê. Isso, claro, com a Yatsu basicamente matando 1000 pessoas com a espada. Tipo, arma de Armas são ruins, pessoal. Só quem pode usar sou eu. Armas são ruins. Olha, faça o que eu digo, não o que eu faço. fogo é ruim, mas uma espadinha, uma katana ali, nossa, isso é bom demais, cara. Tipo, é um nível de ignorância que existe ali. Mas, pessoa do vídeo, você tá esquecendo que ela também usa arma. Ela usa arma de fogo. Grande. É tipo o James Cameron que fez o Avatar 2, colocou menos ação porque ele é anti-armamentista, tipo. Não porque você faz um filme de ação, caraca, vai fazer um filme de balé, mano. Genial, cara. Mas, tipo, é isso, é triste, assim. Eu acho que a Sony tá enxergando. Sendo que o próprio, não sei se foi o Shuei Yoshida, foi uma outra pessoa dentro da Sony, eles não sabiam ali internamente, a diretoria, que eles iriam trocar o Jin Sakai do primeiro jogo. Acharam que Eles foram trollados, eles nunca imaginaram que o Ocidente ia pro wokeismo, porque eles não são woke, né? Então eles nunca imaginaram. Foram trollados. sequência aqui ia ser com o Jin Sakai. Eles ficaram surpresos e revoltados até. E por que ficaram surpresos e revoltados? Porque construir um protagonista do zero, para as pessoas gostarem dele, é muito difícil, cara. Duas provas disso, por exemplo, é Harry Potter e Senhor dos Anéis, cara. São duas franquias gigantescas, só que a galera não é, tipo, mais fã ali que existe do protagonista do Harry Potter. Tem muitos outros personagens em volta que as pessoas gostam mais até. O Senhor dos Anéis é um grande exemplo disso. Quase ninguém gosta do Frodo, cara. Tipo, todo mundo xinga muito o Frodo. E aqui os caras conseguiram fazer essa parte difícil. Um protagonista que era interessante, era profundo, entregava alguma coisa pra gente. Provas disso também é que nem, tipo, o Geralt do The Witcher. Agora vai ter The Witcher 4 e vão substituir o Geralt pela Ciri. E mesmo que faça sentido, a galera tá revoltada também, porque as pessoas amam o Geralt. Mesma coisa com The Last of Us. Todo mundo ama o Joel, cara. É um personagem muito foda, muito profundo. Aí vai e trocam pela Ellie. E faz sentido também, só que, de novo, é o Joel, cara. Toda a forma como se tratar na história é muito complicada, assim. E assim por diante. Então a escolha dos caras foi burra pra caramba. Era pra fazer o básico ali, que era, de novo, continuar a história do Jin Sakai, o personagem. Sim, mas lembre-se que o foco dos wokes não é ganhar dinheiro. Então, para eles, está pouco se fudendo se o jogo vai vender menos ou não. Porque o que eles querem é passar a mensagem. Sabe? Para eles, foda-se. Quer dizer que se a gente trocar o protagonista, que é muito conhecido e o pessoal gosta muito, a gente vai vender menos? Não importa. A gente quer pregar a mensagem. É basicamente isso, cara. Eles não se importam.
que era muito bom, mano. Poder se tornar agora mais uma nova cara da Sony, igual o Joel já foi, igual o Kratos é. Mas enfim, mano, é triste a trajetória, e aparentemente é isso, o jogo ele tá flopando, e pode ser que com o tempo ele melhore, mas a tendência que a Sony tá pelo menos vendo ali, porque ela tem os números internos, é que na verdade tá acontecendo o contrário, pelo visto tá flopando e fracassando muito. E a Sony ultimamente ela precisa desesperadamente de novas franquias, e não só isso, do clamor do público, porque assim como a Microsoft, ela perdeu muito isso. Mas enfim, deixa nos comentários aqui a opinião de vocês sobre todo esse tema, que acharam no Ghost of Otei, acharam que o jogo ficou incrível, maravilhoso, uma grande evolução no primeiro jogo, ou acham que, mano, uma merda, mais o mesmo, ou até pior, tipo, completamente injogável aqui. E acham que realmente esse é o caso, ele flopou muito, ou acham que não, acho que foi um grande sucesso ali em volta. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito, dá uma força absurda, também compartilha o vídeo comigo, você me ajuda muito mesmo, e eu espero que todos vocês estejam bem, fico com a fé em dia, a gente se vê nos próximos vídeos, então aquele beijo na bunda e até o próximo vídeo. Ghost of Otei, pra mim, ele é como The Last of Us. Primeiro porque é a mesma merda de história de vingança, mesma besteira. E segundo, porque o mesmo acontece com a jogabilidade. A gente sabe que ele é muito melhor do que o primeiro na jogabilidade. Nossa, é gostoso demais de jogar. E olha que eu nem joguei, mas eu já sei porque eu vi os caras que jogam, eles dizendo. Mas é o que acontece. A jogabilidade perfeita, 10/10, gráfico 10/10, áudio maravilhoso. Chega lá na história, ela não faz você querer jogar mais. Aquela história que você odeia. Sem falar que na personagem lá, que chega num bar, vê um monte de homem, já fica com cara fechada, porque ela é anti-homens. Ela já até postou, a atriz no caso, postou no Twitter que todo homem deveria morrer. Sabe, esse tipo de coisa. Então, bom pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!